Mark Dever, não sei quantos de vocês conhecem. Eu acho que depois o William vai estar com alguns livros aí disponíveis sobre o curso de 9 marcas para quem quiser ter acesso a esses livros. Existem alguns livros que baseiam esse estudo, que é o que é uma igreja saudável. Também tem o livro sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. E a gente vai estudar e nos concentrar um pouco nos próximos domingos para que a gente estude um pouco mais sobre o que é uma igreja saudável e as 9 marcas de uma igreja. Tá bom? A primeira pergunta que a gente tem para responder é o que é uma boa igreja? O que você procura com uma igreja? O que faz uma igreja ser uma boa igreja? Hoje a gente vê muitas pessoas que saem e mudam de igreja com muita facilidade. Então estava numa igreja e vai para outra igreja, e aí a gente vai perguntar para essa pessoa por que ela resolveu sair daquela igreja para se mudar, e as pessoas vão dar todos os tipos de resposta possível. Eu não gostava disso, eu não gostava daquilo, ou eu estou procurando uma igreja que tenha tal coisa, ou que estabeleça tal ponto. A primeira pergunta que a gente tem a responder é o que faz uma boa igreja ser uma boa igreja, né? E quais são as respostas comuns e padrões para isso? O que faz uma igreja ser uma boa igreja? Alguns vão dizer que uma boa igreja é uma igreja que tenha um bom culto, que o culto seja bom. Então, o culto sendo bom, ali estará uma boa igreja. Alguns vão dizer que uma boa igreja é aquela que tem uma boa música, né? Muitas pessoas se mudam de igreja porque gostam muito da música de tal igreja, ou o contrário. Aquela igreja lá, eu não gosto daquela música, não gosto da música que aquela igreja canta, não gosto do tipo de repertório que eles têm. Eu procuro uma igreja, por exemplo, que tenha, alguns vão dizer, que procuram igrejas que tenham um louvor mais tradicional, com cordas, que a gente só cante hinos, que a gente tenha um louvor mais antigo. Outros vão dizer que querem um louvor mais moderno, com rock, com mais pop, vamos dizer, mais moderno. E aí, o que é uma boa igreja? Será que isso define uma boa igreja? A depender do tipo de música que essa igreja produz? Ou alguns vão dizer que uma boa igreja é aquela que tem um bom sermão. O sermão é o cerne da igreja. Então, eu procuro uma igreja que o pregador seja um pregador erudito, que seja um pregador muito sábio, que o sermão dele seja muito rico. Alguns vão dizer, não, eu procuro uma igreja que tenha um pastor jovem, um pastor engraçado, um pastor mais dinâmico, e eu procuro um sermão mais fácil de ser entendido. Muitos procuram igrejas baseado no tipo de pregação, ou às vezes ainda mais do que o tipo de pregação, às vezes o tipo do próprio estilo do pregador, sabe? Alguns preferem um estilo mais histórico, outros preferem um estilo mais apologético, mas muitos definem o que é uma boa igreja a partir do sermão que aquela igreja oferece. Alguns vão dizer que uma boa igreja é uma igreja onde ele encontra bons amigos. Eu gosto daquela igreja porque ali eu tenho muitos amigos, eu tenho um bom grupo de relacionamento que eu posso caminhar junto. Ou vão dizer bons amigos para os meus filhos. Eu gosto daquela igreja porque tem muita criança, aí as crianças vão crescer juntos, e isso faz uma boa igreja. Alguns procuram numa igreja bons grupos de estudo. Eu gosto de estudo, eu gosto de grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de crianças, de adolescente, grupos dos músicos, e ficam atrás de grupos e mais grupos e mais grupos, e o que torna aquela igreja uma boa igreja é a qualidade e a quantidade de grupos de estudos que aquela igreja oferece. Outros vão dizer que uma boa igreja é uma igreja com uma boa estrutura. Um prédio bonito, uma boa recepção, que tenha um ambiente aconchegante para os membros. Aquela é uma boa igreja porque a estrutura lá é muito legal. Isso aí a gente poderia ficar aqui até amanhã, elencando os tipos de coisas que as pessoas procuram em igrejas, quando elas vão procurar uma nova igreja ou quando elas deixam de participar de uma igreja. Eu saí daquela igreja, por quê? E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. O que você procura em uma igreja? O que você procura
na Igreja Batista Reformada de São Bernardo? O que você procura para a igreja onde você vai frequentar com a sua família? Que tipo de igreja você procura para os seus filhos? Quais desses pontos, ou se é que está elencado nesses pontos, é o tipo de igreja que você deseja para que você frequente, para que a sua família frequente? Será que são nesses pontos que a gente deve se atentar? Será que é exatamente esses pontos que fazem uma igreja ser uma boa igreja ou uma igreja não saudável? Esse curso, a aula de hoje e as aulas seguintes, elas vão servir especificamente para nos ajudar a dar essas respostas. O que de fato faz uma igreja ser uma boa igreja? Faz de uma igreja ser uma igreja saudável? Alguns vão dizer, mas por que a gente precisa estudar isso? Né? Se os líderes já têm essa consciência do que é uma igreja saudável, por que a gente, assim, todo mundo, a igreja inteira, precisa estudar isso? Né? O que importa é a liderança. A liderança precisa saber o que é uma boa igreja, o que é uma igreja saudável. E eles vão conduzir a igreja e a congregação simplesmente vai ser levada, vamos dizer assim, nessa direção. Mas a gente vai ver que o próprio intuito do estudo de hoje é mostrar, e eu quero que cada um aqui, meu grande objetivo é que cada um de vocês aqui saia com a clareza de que cada membro é responsável pela saúde da igreja. E que todos os membros precisam estar olhando em uma única direção, num único propósito, porque se só a liderança estiver convicta dos pontos de saúde que essa igreja precisa ter, mas a congregação não está consciente daquilo que cada membro é responsável no corpo da igreja, a gente nunca vai conseguir construir uma igreja saudável. Porque a igreja ela não é formada por 2, 3 pessoas que conduzem e outras que são conduzidas. Não, a igreja é esse sistema, essa multidão do povo de Deus que caminha junto. Então, toda a igreja, cada membro da igreja precisa estar consciente no que buscar em uma igreja, no que precisa ser transformado no meio da igreja e qual que é o seu papel no meio da igreja. Só fazendo um esclarecimento antes da gente entrar propriamente aqui nos detalhes, para a gente estar fazendo essa primeira classe, uma classe geral com todo mundo, eu não vou abrir para perguntas, porque senão a gente vai se perder e não vai conseguir concluir os conteúdos. De qualquer forma, se no final sobrar alguns minutinhos, aí se ficar algum ponto a gente pode abrir, mas se você tiver alguma pergunta que não ficou clara, alguma dúvida mesmo, me procure no final que aí a gente conversa, tá bom? Então só não vou abrir porque a gente está em muita gente, se a gente abrir para perguntas e comentários vai ficar muito longo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a saúde da igreja e a própria igreja não é definida por nenhum desses pontos. A igreja não é o culto. Muitas vezes a gente fala errado, né? A gente está indo para a igreja. Mas assim, na verdade a gente está indo para o culto daquela igreja. A igreja é a comunhão dos membros. A igreja é essa própria congregação do povo de Deus que se reúne nesse lugar. Mas a igreja não é o culto. Até o Mark Dever fala no livro dele que lá em Capitol Hill, na igreja, eles têm uma preocupação de quando eles abrem o culto, eles não falam sejam bem-vindos à igreja batista. Eles falam sejam bem-vindos ao culto da igreja tal. Porque quando alguém vem ao nosso culto, ele não está entrando na igreja. Ele está vindo a uma reunião daquela igreja. Mas a igreja ela não pode ser resumida no culto. A igreja é muito mais do que o culto. O culto é um momento em que essa igreja se reúne. É um momento solene, é o momento mais importante de reunião dessa igreja, mas a igreja ela não é resumida no culto. Se a igreja ela é resumida no culto, a gente deixa de produzir todos aqueles gamos do fruto do Espírito, por exemplo, que vai falar lá em Gálatas. O fruto do Espírito ele só é produzido no relacionamento da igreja. Se a gente tiver só o culto como definidor do que é a igreja, a gente perde esse relacionamento entre os membros, a gente perde o relacionamento entre a comunidade. Então, a igreja não é o culto, embora o culto faça parte de uma das atividades da igreja. Da mesma forma, a igreja também não é a música, a igreja não é o sermão, a igreja não é o relacionamento que você tem aqui no meio, não são os grupos de estudo, não são as estruturas. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus e isso muda completamente a nossa perspectiva de como lidar com a igreja.
A gente não vai para a igreja simplesmente para consumir alguma coisa. A gente não vai para a igreja para receber, para simplesmente como consumidores de um serviço da igreja, mas a gente vai para a igreja para o trabalho. A gente vai para a igreja para comunhão junto com os irmãos. Então, isso é um detalhe muito importante que muitas vezes a gente... acho que o Amir está lá em cima, né? Muitas vezes a gente perde um pouco essa relação do qual que é a nossa atitude no meio da igreja. Porque muitas vezes a gente se achega à igreja como consumidores, para receber. Então a gente vai para a igreja para ser servido de um bom sermão, ser servido de uma boa música, ser servido de uma boa estrutura, mas muitas vezes a gente perde a noção de que a igreja é o corpo de Deus. É esse corpo de Deus que integrado funciona na comunhão dos membros, funciona na reunião dos membros e nessa igreja que caminha junta. Essa imagem aí, ela representa 3 tipos de igreja. E essa imagem, ela faz uma diferenciação muito clara de 3 tipos de igrejas que a gente pode ter. E é muito importante que a gente faça a diferenciação. A primeira aí da sua esquerda é uma igreja morta. É uma igreja sem vida. Ou talvez a gente poderia usar, ao invés de uma plantinha morta, a gente poderia usar uma planta de plástico, que é uma igreja falsa. Que não é uma igreja. Tem aparência de igreja, mas não é uma igreja. Não é um organismo vivo. Embora tenha placa de igreja, embora tenha nome de igreja, na verdade aquilo é uma igreja morta. Depois, no meio ali, a gente tem uma igreja que é um organismo vivo, ela está viva, mas ela não é uma igreja forte, não é uma planta forte. É uma planta que está ali se desenvolvendo, uma planta que está com alguns pontos de deficiência, mas ela é uma igreja. Ela é uma igreja, é um organismo vivo ali, embora ainda a gente não poderia chamar daquela igreja de uma igreja saudável. E aí, no terceiro ponto ali, nós temos a representação do que seria uma igreja saudável. Então, um organismo vivo, mas não somente vivo, mas cheio de vida, cheia de saúde. Por que é muito importante a gente diferenciar isso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente trata igrejas mortas como igrejas doentes. Há uma grande diferença entre uma igreja morta, que não é um organismo vivo, de uma igreja que está doente, uma igreja que está fraca. Muitas vezes a gente vai lidar com algumas igrejas falando, essa é uma igreja aqui que está precisando de alguma ajuda, está precisando de revitalização. Mas, na verdade, aquela igreja não é igreja. Aquilo já perdeu completamente a vida, já perdeu completamente o direito de ser chamado de igreja. O próprio Jesus vai se referir a algumas comunidades ali chamando de sinagoga de Satanás. Quer dizer, tinha nome de sinagoga, mas na verdade era uma sinagoga de Satanás. Da mesma forma, em nossos dias, a gente tem igrejas que têm nome de igreja, carregam o nome de igreja, mas na verdade não são igrejas. Já perderam completamente o evangelho. Já perderam completamente o nome de Cristo. Já morreram. Não podem ser chamadas de igreja. São falsas igrejas, se passam por igreja, mas de fato não são igreja. Mas existem igrejas que são fracas. Elas têm o evangelho. Elas têm a Cristo. Você sabe que ali há uma comunidade de crentes que se reúnem, que amam a Jesus e querem aprender sobre Jesus e querem aprender sobre a palavra de Deus. Mas elas estão doentes, elas precisam de revitalização, elas precisam de ajuda, elas precisam de orientação do céu para então se tornarem igrejas saudáveis. Essa diferenciação é muito importante que a gente faça. Muito importante que a gente faça. Porque muitas vezes, de novo, a gente vai lidar com todos esses tipos de igreja. E às vezes a gente vai lidar com algumas pessoas que estão em situações difíceis dentro da igreja e a gente vai precisar fazer um diagnóstico dessa igreja que a pessoa frequenta. Se ela está numa igreja morta ou se ela está numa igreja doente. Isso vai, muitas vezes, determinar se aquela pessoa deve continuar naquela igreja ou se ela deve sair daquela igreja. Se aquela é uma igreja morta, uma igreja que já perdeu o evangelho, já perdeu a Cristo, a gente não tem nem dúvida. Não, você precisa sair urgentemente dessa igreja. Porque essa igreja já está morta, essa igreja já perdeu o evangelho. Quando a gente chega nessa igreja do meio, que é uma igreja que não está morta,
mas também não está saudável, uma igreja que está doente, aí vai depender de cada caso, né? Às vezes, a pessoa que você está lidando é uma pessoa que ela ainda é muito fraca na fé, ela precisa crescer na fé, e se ela ficar numa igreja doente, ela não vai poder desenvolver bem o seu crescimento espiritual. E talvez seja melhor que essa pessoa saia de uma igreja doente e vá para uma igreja saudável, para que ela seja de fato pastoreada, discipulada, e que ela cresça no conhecimento e na caminhada com Deus. Mas às vezes a gente está lidando com algumas pessoas que vão para igrejas doentes exatamente para fazer um trabalho ali de revitalização. Pode ser, irmãos, que talvez vocês estejam amanhã numa igreja doente. Por isso que esse é mais um dos pontos, por que é muito importante a gente estudar isso com toda a congregação. A gente não sabe quais são os caminhos de Deus para o nosso futuro. Talvez você precise mudar de cidade, ou você seja levado por Deus para ir para alguma comunidade que precisa do seu trabalho ali. Que Deus te coloque no meio de uma comunidade doente que precise do seu trabalho ali para que ela revitalize. A gente não pode ter um pensamento do reino de Deus exclusivista, como se todo o reino de Deus estivesse aqui concentrado na Igreja Batista Reformada de São Bernardo. Não, o nosso grande objetivo é que cada um de nós estejamos prontos para trabalhar pelo reino de Deus, independente de onde a gente esteja. Seja na Igreja Batista Reformada de São Bernardo, ou seja numa outra igreja. E que caso Deus nos conduza, me conduza, te conduza para outra comunidade, que ali a gente trabalhe pela saúde da igreja. Então é muito importante que você tenha consciência de tudo aquilo que a gente vai estudar, não só para que isso haja uma aplicação nessa igreja local, que precisa crescer em saúde espiritual, mas que mesmo que você seja levado a uma outra igreja, ali também você possa abençoar aquela comunidade, trazendo revitalização para aquela igreja. Mas eu diria que grande parte da igreja evangélica brasileira está aí concentrada nesses dois primeiros vasinhos, né? Ou igrejas doentes, ou igrejas já completamente mortas. Eu aqui não preciso ficar provando para vocês que essa é a realidade do evangelicalismo brasileiro. Uma religião, um tipo de fé completamente perturbado e completamente afastado da Escritura Sagrada. Se não são igrejas mortas, a maioria das igrejas, de cada igreja que você visita e frequenta, você percebe que são igrejas doentes. Igrejas doentes, igrejas que precisam voltar à centralidade do Evangelho. Ontem o Vini acho que está em Ribeirão Preto, não sei quem sabe onde ele está. Ele está fazendo um treinamento da empresa dele, eu acho que é Ribeirão Preto que ele está. E ele mandou uma foto para a gente lá de uma placa que ele viu na rua, até vou pôr aqui para vocês. Essa era a placa que ele tirou foto. Era: Força Jesus, em breve tua igreja amada vai te abraçar. Olha o tipo de teologia dessa pessoa, né? A pessoa está confortando a Jesus, que em breve eu vou estar aí com você, Jesus. Então fica calmo que eu estou chegando. Eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Consolador. Em breve eu estarei junto com o Senhor, então fica firme, Senhor Jesus, que em breve eu vou te abraçar. Só que é só um retrato, né, do que é a bagunça evangélica que a gente vive, a bagunça religiosa que a gente vive. É o antropocentrismo levado ao último grau, né? Não só a gente perdeu a noção de soberania de Deus, mas nós estamos convictos de que nós somos soberanos. Nós somos soberanos e é Deus que não é. É Deus que precisa da nossa graça. É Deus que precisa da nossa misericórdia. Deus que precisa do nosso favor em relação a Ele, ou Deus estará perdido, porque nós somos deuses e Deus é a nossa criatura. A gente perdeu completamente a noção de que nós fomos criados à imagem de Deus. Hoje, o nosso Deus é criado à nossa imagem. A gente cria um Deus a partir dos nossos próprios desejos. E esse, apesar de ser um retrato absurdo, né, que acho que muitos não diriam amém para essa frase, mesmo por aí, mas ela representa o que é a bagunça evangélica brasileira. Ela representa o que é a bagunça de igreja que a gente vive hoje. Mas qual que é o grande problema? A gente também vive numa geração que não aceita a ser ensinada. Uma geração que não aceita ouvir: você está errado. Você está caminhando por um caminho de erro. Qual que é a primeira palavra que as pessoas vão levantar quando o erro é apontado? É o não julgueis.
Não julgueis. Quem é você para dizer que a minha igreja não é saudável? Quem é você para dizer que a minha igreja se afastou do evangelho? Você está julgando, você tem que ter empatia. Você não pode... você acha que... então vocês então são perfeitos. Então, né? Sempre esse jogo de argumentação de que quando você vai trabalhar para alertar as pessoas sobre o estado espiritual delas próprias e da própria igreja que elas frequentam, a defensiva toda já é montada. Eu não julgueis, cada um cuida da sua vida, você precisa de mais empatia. E aí a gente vive nessa geração que não pode ser ensinada. Essa geração que se rejeita a ser ensinada pelo Senhor. Essa é uma figurinha que eu vi essa semana também, do navio aí quase batendo no iceberg. Ali a pessoa na frente dizendo vai bater, e aí lá atrás só jogando, vai orar, não julgue, pare de criticar. Né? Esse é o tipo de geração que a gente vive, esse é o tipo de igreja que a gente está no meio. Mas eu espero, irmãos, que a gente não reproduza esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento no nosso meio. A gente deve sim aprender do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer que a gente está errado. E que talvez tenha alguém a nos dizer que a gente vai bater e que a gente não tenha esse tipo de resposta de não julgueis, vai orar, para querer esconder as nossas falhas, querer esconder aquilo que a gente precisa de transformação. Bom, então a gente precisa definir o que é uma igreja saudável. E para definir o que é uma igreja saudável, a gente começa pela definição do que não é uma igreja saudável. O que não é uma igreja saudável? Quando a gente pensa numa igreja saudável, o que não é aquilo que provavelmente você esteja pensando? Nós não estamos falando de uma igreja perfeita e impecável, pensando que para se ter uma igreja saudável, nós estamos necessariamente falando de uma igreja que atingiu a perfeição, uma igreja que não tem erro, que não tem pecado no meio dela. Veja, essa aqui é uma frase do Mark Dever no seu livro, ele diz, ela não resolveu todos os problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, de nossa carne e do diabo. É uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Irmãos, tenham essa consciência de que uma igreja saudável não significa uma igreja sem defeitos. Uma igreja saudável não significa uma igreja sem pecado. Uma igreja sem pecado, uma igreja sem defeito, essa igreja só vai existir no céu, quando nós estivermos completamente livres da presença do pecado. Mas enquanto ainda na carne, enquanto ainda convivendo com o pecado, nós jamais atingiremos um estado em que diremos, olha, agora a nossa igreja está perfeita. Agora sim a gente tem uma igreja saudável, porque a nossa igreja é perfeita e impecável. Não, uma igreja saudável, que diz o Mark Dever aqui nesse livro, é que é uma igreja que ela continuamente luta contra o pecado. É uma igreja que continuamente procura se conformar à palavra de Deus, inclusive na luta contra o pecado. Nós vamos ver que uma das marcas da igreja saudável é a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela é a disciplina da igreja em relação aos seus membros. Quando há membros na igreja que estão em pecado, que não se arrependem, esses membros devem ser disciplinados pela igreja, passando por todo o processo de disciplina, e se não houver arrependimento, se não houver reconciliação, inclusive a exclusão desse membro do meio do corpo da igreja. Isso é um dos pontos que faz uma igreja ser uma igreja saudável. Veja, para uma igreja ser saudável, então, ela precisa lidar com pecados dos seus membros. Ou seja, uma igreja saudável não é uma igreja que não tem pecado no meio dela. Uma igreja saudável não é uma igreja que os membros não pecam, que não tem pecados graves no meio da igreja. Não. Mas a igreja saudável é aquela igreja que vai tratar desses pecados. Ela não vai fazer vista grossa, ela não vai ignorar aquilo que acontece no meio do corpo da igreja, mas ela vai tratar cada um dos seus pecados. O que é, então, uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus, conforme ele é revelado em sua palavra.
Então, em poucas palavras, é assim que é definida o que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que reflete o caráter de Deus. Essa igreja que reflete a vontade de Deus para o seu povo de forma crescente. Por que de forma crescente? Porque a gente nunca chega num estágio de saúde da igreja dizendo, olha, agora a gente não precisa crescer mais. A gente já atingiu a saúde da igreja, agora a gente não precisa mais trabalhar, agora é só a manutenção. Não, isso não existe. Porque a igreja saudável, ela necessariamente está crescentemente revelando de forma mais intensa o caráter de Deus, conforme ele é revelado na sua palavra. Então, o caráter de Deus, a vontade de Deus, que é revelada em sua palavra, ele vai estar cada vez mais visível no meio da igreja. E é isso que faz de uma igreja ser uma igreja saudável. Até o próprio Mark Dever coloca no seu livro que a gente poderia usar outros nomes para a igreja saudável, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, irmãos, que a gente fica muito preso a alguns termos, e aí a gente vai conversar com algumas outras pessoas, e a gente entra em briga, simplesmente porque a gente não está usando termos diferentes. A gente está falando a mesma coisa, mas usando palavras diferentes para significar a mesma coisa, mas a gente entra em choque, porque a gente não está em concordância. Então você vai chegar para um amigo seu e vai falar assim, o grande objetivo da igreja é ser uma igreja saudável. Ele vai dizer não. O grande objetivo da igreja era ser bíblica. Aí você fala, não, eu aprendi que a igreja tem que ser saudável. Aí ele vai dizer, não, na minha igreja eu aprendi que a igreja tem que ser bíblica. E aí vocês vão ficar brigando, se a igreja tem que ser bíblica ou se tem que ser saudável. Mas é a mesma coisa. Veja, saudável é simplesmente uma palavra que a gente está usando aqui para demonstrar essa realidade de uma igreja que está representando o caráter de Deus, mas a gente poderia usar outras palavras para falar a mesma coisa. Uma igreja bíblica é uma igreja saudável. Uma igreja bíblica é uma igreja que vai refletir de forma crescente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Alguns vão dizer, não, o grande objetivo da igreja é que a igreja seja centrada na cruz de Cristo. Amém. Se por centrada na cruz de Cristo, você entende que a igreja precisa refletir de forma crescente o caráter de Deus, conforme ele é revelado em sua palavra. Então, quando a gente está usando aqui a palavra saudável, entenda que a gente não está usando aqui um dogma de que é uma palavra que inspirada por Deus e que essa é a palavra revelada. Não. O grande ponto aqui é o significado. O significado de uma igreja saudável é uma igreja, é um corpo de membros que procuram de forma crescente, como comunidade, refletir o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Efésios 3, 10 e 11 diz que, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja então que o propósito de Cristo na igreja é que a sabedoria de Deus, nessa multiforme sabedoria de Deus, seja manifesta. A multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, seja visível no meio da igreja. De forma que a gente olhe para a igreja e veja a sabedoria de Deus. A igreja, então, dessa forma, ela não deve atender às suas expectativas em relação à igreja. Ela não deve atender às minhas expectativas em relação à igreja. Uma igreja saudável não é uma igreja que atende aquilo que eu gosto mais em uma igreja, ou o que você gosta mais em uma igreja, mas aquilo que o próprio Deus estabeleceu para uma igreja. Talvez você fale, nossa, eu não gosto do culto. Né? Eu acho que a gente não devia cantar músicas. Para que cantar música? Música não serve. Mas espera aí, o Senhor Deus, Ele quer que a igreja cante músicas no seu culto público. A gente não vem aqui para atender às suas expectativas. A gente vem para atender às expectativas de Deus. Eu não acho que tinha que ter pregação todo domingo. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, fazer pregação só um culto do mês. E nos outros a gente fazer outras atividades. Num domingo a gente faz uma peça de teatro. No outro domingo a gente faz uma apresentação de música só. No outro domingo a gente assiste um filme juntos. Qual que é o problema? Tem algum problema nisso? Tem problema nisso. Porque Deus é que estabelece o que acontece no meio da igreja. Não é o que a gente gosta, não é o que você gosta, mas é o que o próprio Deus gosta. É por isso que a igreja não é para a gente ser servido. A gente vem à igreja, a gente se reúne como corpo de Cristo para servi-lo.
Alguns vão dizer, olha, eu não gostei daquela música. Por que você não gostou? Não gostei, não me agradou. Que bom, porque a música não é para te agradar. A música é para agradar a Deus, a gente não está cantando para você. A gente está cantando para Deus. O sermão, não é para você. O sermão, em última instância, ele é para Deus. As orações, tudo que a gente faz no corpo da igreja, irmãos, não é para a gente. Por isso a gente precisa perder um pouco essa perspectiva em relação à igreja, de que a gente vai para a igreja para atender os nossos desejos, as nossas expectativas. A gente vem à igreja para atender aquilo que Deus requer da gente. Uma analogia que eu uso muito é que muitas pessoas vêm para a igreja não com a Bíblia embaixo do braço, mas com o Código de Defesa do Consumidor debaixo do braço, né? E às vezes vem com o Celso Russomano ainda de mão dada, assim, né? Se não fizer o que eu quero, eu vou entrar no Procon e vou reclamar lá, porque eu não gostei daquela coisa da igreja, não gostei da cor que pintaram, não gostei disso, não gostei daquilo, e a igreja tem que me servir. Irmãos, isso não é igreja. A igreja é para servir a Deus. É óbvio que a gente serve a Deus servindo os nossos irmãos. Mas a gente serve os nossos irmãos não baseado nas expectativas que aquela pessoa tem em relação a gente, mas nas expectativas que Deus tem em relação a gente para servir aquela pessoa. Isso é igreja. Isso é uma igreja saudável. A próxima pergunta, então, que eu já dei um spoiler para vocês, é quem é responsável pela saúde da igreja? Quem que responde pela saúde da igreja? É o pastor que responde pela saúde da igreja? São os presbíteros? São os diáconos? São os mais velhos? São os jovens? Quem que responde pela saúde da igreja? Isso é muito interessante de perceber, porque Paulo, nas suas cartas, você percebe muito claramente quando ele está escrevendo direcionado aos líderes, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve diretamente a Tito, e quando ele escreve às igrejas, quando ele escreve à congregação. E é muito interessante porque em duas passagens, tanto em Gálatas quanto em Coríntios, Paulo vai chamar a atenção da igreja em relação a problemas que estão acontecendo naquela igreja, e ele não chama a atenção dos pastores de forma exclusiva, mas ele chama a atenção da comunidade. Ele chama a atenção de toda a igreja. Por exemplo, lá em Gálatas 1:6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem que estava passando para outro evangelho? Não eram os pastores apenas, mas era aqui, no caso, principalmente a congregação que estava aceitando a palavra de falsos mestres que estavam ensinando no meio da igreja. Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve essa carta para a congregação. Olha, muito me admira que vocês tão rapidamente estão aceitando o ensino de falsos mestres. A responsabilidade é de vocês, é de cada membro da igreja que aceitou isso como normal. Vocês não poderiam ter aceitado isso como normal, mas vocês aceitaram isso como normal. Lá em 1 Coríntios 5:1, Paulo, chamando a atenção de um pecado grave que havia lá no meio, ele diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Se vocês derem uma olhada nesse capítulo, vocês vão ver que constantemente Paulo está chamando a atenção da igreja, porque a igreja permitiu e achou normal que alguém no meio da igreja tivesse relações com a mulher do próprio pai. E a igreja achou normal. Paulo não manda essa carta para os líderes exclusivamente, para os pastores exclusivamente, mas ele manda a carta para a igreja de Corinto. Como que vocês aceitaram isso como normal? Irmãos, a gente precisa ter a noção e a consciência de que cada membro ele é responsável pela saúde espiritual da igreja. Se você perceber um pecado no meio da igreja, um pecado tal que não pode ser tolerado, e você simplesmente ignorar isso dizendo, os pastores vão cuidar disso, você está caindo em pecado. É tua responsabilidade de trabalhar pela saúde da igreja. Lá em Mateus 18, Jesus vai ensinar que se você vê teu irmão em pecado, você deve ir até ele. Você deve repreender seu irmão. Se ele não te ouvir, você vai levar mais um irmão com você. Se ele continuar sem ouvir, aí sim você vai chamar os líderes e a congregação da igreja. Veja, cada membro, cada pessoa, ele é responsável pela saúde da igreja. Assim,
quando você perceber alguns elementos na Igreja Batista Reformada de São Bernardo que representam áreas de não saúde, áreas em que a igreja não está saudável, a primeira pergunta que você deve responder é: o que eu posso fazer para lutar pela saúde da igreja nesse ponto? Essa é a primeira coisa que você deve se perguntar. Se, por exemplo, Deus te deu o olhar de identificar algo na igreja que é inaceitável, algo na igreja que não pode continuar daquela forma, porque não reflete o caráter de Deus. A sua atitude não deve ser bater lá no Procon e dizer: a minha igreja está ruim. Porque, olha isso aqui que absurdo. Não pode, isso aqui não pode acontecer, isso aqui... Não, a primeira atitude é: o que eu posso fazer para lutar pela saúde da igreja nesse ponto? Vai, procure os pastores, procure o presbitério. Fale: olha, a gente está com esses pontos, essas lutas. Como que a gente pode lutar? Eu me coloco à disposição para trabalhar nessa área, eu me coloco à disposição para a gente pensar e estudar junto e orar junto para que Deus dê saúde para essas áreas também. Então, irmãos, saiam daqui hoje com a consciência de que você é responsável pela saúde da igreja. Os pastores das igrejas comparecerão diante de Deus e prestarão contas pela maneira como guiaram suas congregações. Está lá em Hebreus 3,17. No entanto, cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo prestará contas de havermos ou não congregado regularmente na igreja, estimulando a igreja no amor e as boas obras e lutado para manter o ensino correto da esperança do Evangelho. Cada um de nós prestará contas de havermos ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às boas obras e lutado para manter o ensino correto da esperança do Evangelho. Cada um de vocês, irmãos, cada um de vocês prestará contas diante de Deus se lutou por isso, se almejou isso no meio da igreja. Então, mais do que buscar na igreja elementos do teu agrado, você deve buscar na igreja a congregação, congregar-se com ela, o estímulo ao amor e às boas obras e o ensino correto da esperança do Evangelho. E aí, então, estão o que são as 9 marcas de uma igreja saudável. Esses pontos que a gente vai estudar de forma específica em todas as nossas reuniões. A gente vai estudar cada um desses pontos e buscar a revelação na palavra em como que esses pontos eles se tornam definidores do que é uma igreja saudável. Mas eu quero aqui fazer uma introdução de o que são esses pontos para que vocês tenham a noção do todo. Primeira coisa é: por que 9 pontos? Por que não 12? Por que não 15? Por que não 20? 9 parece muito pouco. E de fato é muito pouco. O Mark Dever coloca no seu livro das 9 marcas de que esses são pontos, essas são marcas que diferenciam um organismo saudável de um organismo doente. Então lembra daquela imagem lá dos 3 vasinhos? O que separa o vaso morto do vaso doente? O vaso morto perdeu a Cristo. O vaso morto perdeu o Evangelho. Perdeu a centralidade da mensagem da Escritura cristã. A centralidade da mensagem do Evangelho, da graça de Deus sobre nós. Mas muitas igrejas têm a mensagem, têm a Cristo, mas perderam muitos outros pontos. Então esses pontos, essas 9 marcas, são o que separam o segundo vasinho do terceiro vasinho. São pontos que estão em extinção, como a gente diria hoje. Que na maioria das igrejas atuais perderam esses pontos, não possuem esses pontos e por isso são igrejas doentes. São 9 pontos porque são 9 pontos que estão em defasagem em nossa época. Talvez se esse livro tivesse sido escrito há 400 anos atrás, esses pontos seriam outros, porque talvez uma teologia bíblica não seria problema para a igreja daquele tempo, né? Toda a igreja talvez tivesse uma boa teologia bíblica, mas talvez o ponto de problema fosse outro. Mas essas 9 marcas foram colocadas ali pelo ministério do Mark Dever e da sua igreja como pontos que estão em extinção em nossos dias. Pontos que estão em extinção na igreja evangélica ocidental. E por isso a gente deve priorizar elas. E aí vocês vão ver alguns pontos que vocês vão perceber que não são escolhas da igreja. Não é que a Igreja Batista Reformada
gosta daquela forma e por isso faz do jeito que faz. Não, mas é uma coisa baseada na convicção de que aquilo torna uma igreja saudável. Então, esses 9 pontos são divididos em 2 grupos, o que são marcas essenciais e marcas importantes. Por que o Mark Dever divide isso? Porque ele coloca que essas marcas essenciais, elas são tão essenciais que se uma igreja não possui esses 3 pontos, ela pode não estar morta agora, mas ela vai morrer em pouco tempo. Porque às vezes você vê um doente, você vê que a pessoa está doente, mas assim, ali é a perspectiva de melhora. Você consegue enxergar melhor naquela pessoa. Ela está doente, mas é possível enxergar que pela qualidade do organismo, pela idade, pelos medicamentos, pela gravidade da doença, há uma boa perspectiva de melhora para que aquela pessoa deixe de ser uma pessoa doente e se torne uma pessoa saudável. Mas tem aquela pessoa doente que você fala, olha, essa pessoa em pouco tempo vai morrer. Você sabe que talvez os remédios, os medicamentos podem fazer algum efeito ali, podem retardar um pouco, mas fato é que em pouco tempo aquela pessoa tende a piorar, definhar e morrer. O que o Mark Dever coloca é que essas 3 marcas essenciais, se elas não estiverem presentes nessas igrejas que estão doentes, pode ter certeza que em pouco tempo elas também vão morrer. O caminho delas, a perspectiva delas, não é de melhora. A perspectiva delas é de morte. Por isso ele coloca que se você está trabalhando numa igreja, está almejando que uma igreja doente se torne uma igreja saudável, esses 3 pontos essenciais precisam ser os 3 pontos primeiros para que você opere. Você precisa começar por esses 3 pontos. Esses 3 pontos precisam estar presentes em uma igreja, ainda que doente, para que ela então caminhe para se tornar uma igreja saudável. Por isso, aqui pensando na Igreja Batista Reformada de São Bernardo, no nosso contexto, irmão, nós somos uma igreja nova. Uma igreja aí nos seus 9 meses de vida. Né? Quanto caminho há pela frente? Então, cada um desses pontos precisa estar muito claros na nossa mente. Porque a gente precisa lutar e batalhar por cada um desses pontos. Para que esses pontos sejam percebidos e visíveis no meio dessa igreja. Para que uma hora a gente olhe para essa igreja e possa dizer, nós estamos numa igreja saudável. A nossa igreja é uma igreja saudável. Não uma igreja perfeita, não uma igreja impecável, mas uma igreja saudável. Esse é o nosso objetivo. Que a nossa igreja que está crescendo, uma igreja que está se estruturando, chegue a ser de fato aquela igreja, aquele vaso bonito, cheio de vida, cheio de flor e cheio de vigor. Então, o primeiro ponto aqui é a pregação expositiva. Como eu disse, a gente vai ter aulas para explicar cada um desses pontos. Mas a pregação expositiva, que é esse tipo de pregação que vocês estão acostumados aqui na igreja, em que a gente vai abrir o texto e vai fazer com que o texto fale e conduza ao sermão. Então a gente não vai caçando texto por aí, e baseia o sermão numa piada, numa história que aconteceu. Não, mas é o próprio texto da Bíblia que ele vai conduzir a pregação. Irmãos, esse sem dúvida é uma das marcas mais essenciais para a igreja. Porque se a pregação, se o ponto mais importante de ensino da igreja é baseado na experiência do pastor, se é baseado nos desejos do pastor, é óbvio que essa igreja vai morrer. Porque essa igreja não está sendo alimentada pela palavra. A igreja está sendo alimentada pela experiência do pastor, pelas histórias do pastor, pelos desejos do pastor. Não é a igreja, não é a palavra que está pregando, mas é o próprio ser humano que está ali que está pregando. Obviamente, essa igreja vai morrer. Vou usar até o Rodrigo que está ali com o Nenê de exemplo, conversando com ele, né, e com a sua família. Eles estão vindo na igreja há quanto tempo? Vocês falaram? Uns 4 meses? 2 meses, né? E eles falaram para a gente que uma das coisas primeiras aqui que chocou, né, foi a questão da pregação expositiva. Porque eles estão há 8 anos frequentando igreja, mas nunca tiveram contato com pregação expositiva. Nunca tiveram essa experiência de ouvir pregações expositivas, em que se abre o texto e é o texto que vai conduzir o sermão. E aí eles falam que, quando chegaram aqui, que ouviram um sermão expositivo, eles disseram, não, é aqui. Achamos onde a gente quer ficar. Porque a gente está cansado de, domingo após domingo, ouvir história, ouvir piada, ouvir textos jogados por aí, mas que não há alimento para a igreja. Então, a pregação expositiva é o que define que aquela igreja está sendo alimentada pelo texto da Escritura. É a Escritura sendo exposta diante da igreja.
teologia bíblica, ela pode ser definida como a história de Deus. O que é a história de Deus? Sobre o que a Bíblia fala? Como que a Bíblia ela é resumida? Como que a Bíblia pode ser entendida em criação, queda, redenção e consumação? Então, ter o entendimento global da Escritura, ter uma teologia bíblica no meio da igreja, fará com que a igreja não se perca em um monte de heresia. Fará com que a igreja não se perca em um monte de novidades que aparecem por aí. Porque aquela igreja possui uma teologia bíblica. O corpo de teologia daquela igreja é uma teologia baseada na Bíblia. Não é baseada em outras coisas, mas na Bíblia. E o terceiro dessas marcas essenciais é o entendimento bíblico do que é o Evangelho. Vocês sabem, né, que a gente tem batido nesse ponto. Você precisa entender o Evangelho. Você precisa ter o Evangelho na ponta da sua língua. Você precisa ter o Evangelho de forma muito clara na sua mente. Você não pode ter dúvida do que é o Evangelho. Porque o Evangelho é o cerne da nossa fé. O Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, se a gente não tiver um entendimento bíblico do que é o Evangelho, não faz sentido igreja, não faz sentido culto, não faz sentido nada. Porque a gente não entendeu nem o cerne da palavra de Deus. Não entendeu o que é o Evangelho. Então, a igreja, toda a igreja, precisa ter um entendimento bíblico do Evangelho. E aí a gente vai, então, para essa segunda parte dessas marcas importantes que também definem uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico da conversão. Então, não simplesmente uma conversão baseada na resposta de um apelo, porque alguém uma vez levantou a mão e você converteu. Conversão não é isso, mas a gente precisa encontrar na Escritura o que é uma conversão verdadeira. Um entendimento bíblico de membresia, o que de fato significa ser membro de uma igreja, o cuidado com o processo de membresia da igreja, uma disciplina bíblica na igreja. Então, a gente estudar isso vai ser muito importante, porque, irmãos, a gente aqui almejando anos de ministério, anos de caminhada juntos, a gente vai precisar passar por períodos de disciplina da igreja. Quantos aqui de vocês, pode só levantar a mão, já passaram no meio da igreja por um processo bíblico de disciplina da igreja que chegou ao ponto de exclusão de alguém da igreja? Alguém já passou por isso? 2 pessoas, 3 pessoas. Veja que é uma coisa rara em nosso tempo. E muitas vezes, quando acontece de forma toda errada. A gente não lida com processos de disciplina no meio da igreja, e quando chega a acontecer, é completamente errado. Sem cuidado, sem entendimento bíblico, por briga e picuinha, e não por pecado de fato. Então é muito importante que a gente estude isso antes de acontecer, para que quando aconteça, a igreja inteira tenha consciência de que aquele é um processo vital para a saúde da igreja. Que a gente não pode permitir que o pecado simplesmente ande tranquilamente no nosso meio. Mas que o pecado não confesso, o pecado não arrependido, ele precisa ser disciplinado pela congregação. Então a gente precisa estudar isso antes que algo aconteça. O crescimento e o discipulado bíblico. Então, entender o que é o crescimento da igreja de fato. Se é um crescimento simplesmente numérico ou se é um crescimento de vidas, de discipulado por meio da Escritura. E, por fim, está faltando um ponto aí, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pega aí para mim, Rê. Acho que eu pulei algum ponto aqui que eu não estou lembrando também qual que é de cabeça. O 8º, que é a liderança bíblica da igreja. Por que a gente tem um presbitério? Qual que é o papel de um pastor? Qual que é o papel de um diácono? Quem que toma as decisões da igreja? Será que as decisões da igreja são tomadas pelos pastores ou são tomadas pela congregação? Então, como que a gente vai chegar nesses pontos? Como que a gente vai chegar nessa formatação de uma liderança bíblica no meio da igreja? E aí o Renato vai... desculpa. É um entendimento bíblico de evangelização. Então a igreja precisa ter um entendimento bíblico do que é a evangelização. Qual que é a responsabilidade da igreja no processo de evangelização, de proclamação do evangelho. E aí eu quero encerrar lendo esse texto que a gente já citou, Hebreus 10, 22 a 25, com esse primeiro marco aqui nosso, que é o marco de que cada membro, cada um de nós, é responsável pela saúde da igreja. Vamos ler juntos? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Que esse seja o teu desejo, seja o teu compromisso com essa comunidade local, que é o compromisso real de não somente ir aos cultos da Igreja Batista Reformada, mas de fato ser um membro dessa igreja, um membro que luta e trabalha pela saúde dessa igreja. Amém? Que Deus nos ajude, nos oriente e nos conduza nessa batalha mesmo, que é viver nesse mundo caído e ainda assim refletir de forma crescente o caráter de Deus, conforme ele é revelado na Escritura. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino. Pedimos, Senhor, que o Senhor oriente essa igreja, que o Senhor nos dê sabedoria a lidarmos com tantas dificuldades, com tantas lutas no meio da realidade evangélica brasileira. Ó Deus, não permita que a gente se aparte da tua palavra, não permita que a gente se encante com qualquer outro evangelho que não seja o teu evangelho, mas que a centralidade da Escritura seja sempre a nos conduzir, não pelo meu gosto, não pelo gosto de qualquer um dos meus irmãos, mas que seja a tua própria vontade a orientar e construir essa igreja, Senhor. Faça de nós uma igreja saudável, ó Deus. Faça de nós uma igreja com vida, uma igreja que floresça, uma igreja que de fato reflita de forma crescente o teu caráter no meio de nossa comunidade. Nos ajuda, Senhor, e dê essa noção e essa certeza de que cada um de nós é responsável pela saúde e pelo crescimento saudável dessa igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos, essa é a nossa aula inicial. Teremos agora aí uns 20 minutos, 25 minutos para vocês terem um tempo de confraternização. Temos um café ali na frente. E aí às 10h30 a gente vai iniciar o culto. Eu peço, irmãos, que na hora que a gente for soltar o cronômetro,